Fala pessoal, hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Porém, antes de falar da guerra em si, teremos que mostrar os antecedentes da guerra, então vamos lá. A Itália era uma monarquia que era aliada da Alemanha e Áustria, mas com uma promessa dos aliados de terras austríacas, a Itália declara guerra aos poderes centrais. Depois da derrota da Áustria-Hungria, a Itália poderia pegar todos os territórios que eles queriam, certo? Não, os aliados só deram isso pros italianos, fazendo assim, um cara careca, que não era careca, ganhar muita popularidade com o partido fascista. Então, depois de um tempo, ele consegue o poder da Itália. Agora vamos para a Alemanha. A Alemanha está fraquíssima desde a Primeira Guerra Mundial, e perdeu. Com isso veio uma grande dívida. Com a crise de 29, a Alemanha toma um golpe de Estado por Adolf Hitler, que já tentou tomar o poder outra vez no golpe da cervejaria, que não deu certo. E isso foi bom para a Alemanha, ela se recuperou da crise e melhorou o seu exército. E olha só, tem tropas francesas no Rio Reno, o que ele irá faz? Sim, exatamente, ele ocupou a Renania. Tá, na próxima vez tenta algo na diplomacia, tá? Então em 1936 a Alemanha anexa a Áustria. Mas nada de guerras e nada. Como vemos nesse mapa, os austriacos eram germânicos. Que lindo, né? Agora ele vai ser diplomático, né? Em 1938, com o Tratado de Munique, a Alemanha conseguiu uma parte da Checoslováquia. Agora acabou, né? Tá, ele invadiu a Checoslováquia, porque ele achava que estava em 1914, quando essa parte era da Áustria. Ok, eu acho que eu viajei demais. Em 39 a Rússia e a Alemanha fazem um tratado de não agressão, onde eles discutem sobre a partição de alguns países. Mas tá, Alemanha, você não vai mais invadir nenhum país, né, seu Adolfo? Adolfo, por que você está olhando para a Polônia? Adolfo. Na Operação Müller, a Alemanha invade a Polônia, fazendo assim, os aliados declararem guerra à Alemanha. Mesmo assim, a Polônia não estava resistindo ao ataque alemão, e quando a União Soviética chega ele não resiste, e assim ela é dividida pela Alemanha e União Soviética. Falando na União Soviética, ela invadiu a Finlândia, começando assim, a Guerra de Inverno. Bem nesse período nada aconteceu até 1940. Quando os alemães invadiram a Dinamarca, porém em somente algumas horas, os líderes dinamarqueses já se renderam, abrindo espaço para atacar a Noruega, já que ela estava fazendo um bloqueio de metais, apoiado pelos aliados. Agora Adolfo poderá invadir a França. Então, para invadir a França ele passa pela Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Na Bélgica eles fazem um cerco nos aliados. E uma curiosidade é que o Kaiser Guilherme II morava na Holanda. Mas voltando, a Itália tenta invadir a Grécia, mas é parado. Agora Adolfo poderia invadir a França livremente. Então, depois de um tempo, Adolfo chega em Paris, onde ela se rende, onde ela é dividida em dois, e a Holanda, Bélgica e Luxemburgo são transformados em fantoches, e Alsácia e Lorena foi anexado pelo Reich. Como a Alemanha não poderia invadir a ilha da Grã-Bretanha pelo mar, ele tenta bombardear Londres, e assim teve várias batalhas, como a Batalha da Grã-Bretanha. Adolfo cria a África Corps, porque a Itália tinha muita dificuldade em invadir o Egito. A Hungria e a Iugoslávia entram no eixo, que era formado pela Alemanha, Itália, Japão, Romênia e Hungria. Só que a Iugoslávia toma um golpe e vai pros aliados, porém ela é invadida. Agora a Grécia está livre para ser invadida, então ele é invadida pelos alemães e italianos. Depois de tanto preparo, a Alemanha e Finlândia invadem a União Soviética, tocando dane-se pro tratado. Os alemães avançavam muito na Rússia, só que os russos usaram uma tática chamada de terra arrasada, onde eles queimavam os seus suprimentos. A Alemanha cerca Petrogrado, olha, o inverno chegou, agora os soldados alemães não estavam preparados para o inverno da região. Então, quando os alemães estavam perto de Moscou, eles arregaram e saíram da cidade. Agora o plano da Alemanha era chegar na África Corps em Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi a batalha mais sangrenta da guerra.
Olha só, os japoneses bombardeiam Pearl Harbor, e os americanos entram na guerra. Na Batalha de Stalingrado, os alemães, dominando boa parte da cidade, mas recuam para ser na defensiva. E agora os soviéticos reconquistavam seus territórios. Os americanos mandam parte do seu exército para a África. E o Brasil declara guerra à Alemanha, mas só vão ter importância em 1944. Os franceses mostram resistência, porém eles se juntam aos aliados. Então Adolfo domina a França de Vichy. Os aliados mandam seus exércitos para invadir a ilha da Sicília. Como ninguém gostava de Mussolini mais, ele é preso, mas os alemães dominam boa parte da Itália e colocam Mussolini de volta ao poder. E em abril de 1944, os aliados fazem o dia D e desembarcam na França, com grande ajuda de paraquedistas. Agora o Brasil entra na guerra ativamente, e manda cerca de 25 mil soldados para a Itália. Vários morreram, mas 3 caras, Geraldo, Arlindo e o outro Geraldo, mas eles são mortos e são conhecidos como os 3 heróis brasileiros. Tinham vários rebeldes da França. Com isso, os aliados se aproveitam e invadem toda a França e Bélgica. Nesse ponto, Mussolini já tinha sido morto, e agora só faltava Adolfo na Europa. Adolfo estava em um bunker escondido, e quando os soviéticos estavam perto de Berlim, Hitler se mata, marcando assim o fim da guerra na Europa, mas não na Ásia. Os japoneses não queriam se render, isso se mostrou bem claro na Batalha de Okinawa. Para poupar gerações de famílias, os americanos jogam a primeira bomba nuclear, feita com grande ajuda de cientistas como Albert Einstein, jogam uma bomba em Hiroshima. Os japoneses não se rendem, então os americanos jogam uma bomba em Nagasaki, porém os japoneses não se rendem, então eles ameaçaram jogar uma em Tóquio, então os japoneses se rendem. Na Alemanha foi feito o Acordo de Potsdam, onde eles perderam territórios para os poloneses, soviéticos, e foi recriado a Saarland. No Japão foi imposto o Tratado de São Francisco, onde eles perderiam a Manchúria e a Coreia, e parte de uma ilha pró-soviéticos, e seria ocupado por soldados americanos.